Olá, sou o Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. Neste vídeo darei continuidade à abordagem sobre produtores rurais. Hoje falarei sobre o produtor rural pessoa jurídica. Para fins previdenciários, considera-se produtor rural pessoa jurídica aquele que, sendo ou não proprietário, desenvolve em área urbana ou rural atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a extração de produtos primários, vegetais ou animais em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos constituídos sob a forma de empresário individual ou sociedade empresária, e tem apenas como fim a atividade de produção rural. Produção rural são os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetido a processo de beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por estes processos. Receita bruta é o valor recebido ou creditado ao produtor rural pela comercialização da sua produção rural, com adquirente ou consumidor, pessoa física ou jurídica, com cooperativa ou por meio de consignatário, podendo ainda ser resultante de permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço. Adquirente é pessoa física ou jurídica que adquire produção rural para uso comercial, industrial ou para qualquer outra finalidade econômica. Subrogado é condição de que se reveste a empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou a cooperativa que, por expressa disposição de lei, torna-se responsável pela retenção e recolhimento ao INSS das contribuições devidas pelo segurado especial e pelo produtor rural pessoa física que optar pelo regime de incidência de contribuição sobre a receita bruta. Atividade econômica autônoma é aquela que não constitui parte de atividade econômica mais abrangente ou fase de processo produtivo mais complexo e que seja exercida mediante estrutura operacional definida em um ou mais estabelecimentos. Contribuição sobre receita bruta substitui aquela sobre a folha de pagamento. As contribuições com incidência sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, incluindo a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Senar. Não se aplica a substituição desta contribuição quando o produtor rural, pessoa jurídica, além da atividade rural, prestar serviços a terceiros em condições que não caracterize atividade econômica autônoma, exclusivamente em relação à remuneração dos segurados,
envolvidos na prestação destes serviços, excluída a receita proveniente dessas operações, da base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita bruta. Exercer outra atividade econômica autônoma, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de todos os empregados e trabalhadores avulsos. Nesta hipótese de não substituição de contribuição, são devidas pelo produtor rural pessoa jurídica as contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, recolhendo-as nos mesmos prazos e com as mesmas normas estabelecidas para as empresas em geral. O produtor rural pode manifestar opção pela contribuição sobre a receita bruta ou sobre a folha de pagamento. O produtor rural, pessoa jurídica, poderá optar pelo recolhimento da contribuição incidente sobre o valor da receita bruta ou aquela sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregado e trabalhador avulso, quando lhes prestem serviços, manifestando opção por uma destas formas de contribuir, que será irretratável para todo o ano calendário, podendo no próximo ano fazer nova opção. Fato gerador da contribuição. O fato gerador das contribuições ocorre na comercialização da produção rural, exceto daquele produtor rural que, além da atividade rural, exerce atividade econômica autônoma do ramo comercial, industrial ou de serviços. São também considerados fatos geradores a destinação para fins diversos daqueles que asseguram a isenção de produto originalmente adquirido com isenção, tais como o descarte, a industrialização, a revenda, dentre outros. A comercialização de produto rural, vegetal ou animal, originalmente isento de contribuição, com adquirente que não tenha como objetivo econômico atividade condicionante da isenção. A dação em pagamento, a permuta, o ressarcimento, a indenização ou a compensação feita com produtos rurais pelo produtor rural com o adquirente, consignatário, cooperativa ou consumidor. O arremate de produção rural em leilões e praças, exceto se os produtos não integrarem a base de cálculo das contribuições. O produtor rural poderá manter esta forma de contribuição, ainda que produza ração para alimentação dos animais de sua própria produção, se a ração produzida não for destinada, total ou parcialmente, à comercialização. Entende-se por base de cálculo da contribuição o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e dos subprodutos e resíduos, se houver, o valor do arremate da produção rural e o preço de mercado da produção rural, dada em pagamento, permuta, ressarcimento ou em compensação, entendendo-se por preço de mercado a cotação do produto rural no dia e na localidade em que ocorrer o fato gerador. Preço a fixar, aquele que é definido posteriormente à comercialização da produção rural.
e preço de pauta, o valor comercial mínimo fixado para fins tributários da União, Estados, Distrito Federal e municípios. A partir de 18 de abril de 2018, não integra a base de cálculo da contribuição devida os valores correspondentes à produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, o produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária, ou granjeira, ou à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor, ou a quem os utilize diretamente para essas finalidades. E no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Contribuição sobre receita obtida com exportação. Não é devida contribuição ao INSS incidente sobre a receita bruta originada da exportação dos produtos comercializados pela pessoa jurídica. Essa regra não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Senar, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A empresa comercial exportadora que houver adquirido produtos de outra pessoa jurídica com o fim específico de exportação, deverá efetuá-lo no prazo de 180 dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora. Não comprovando o embarque dos produtos para o exterior ou vendê-los no mercado interno antes de encerrado o referido prazo, ficará sujeita ao pagamento das contribuições que deixaram de ser pagas pela empresa vendedora, acrescida de juros de mora e multa. A empresa comercial exportadora que houver adquirido produtos de pessoa física com fim específico de exportação, deverá efetuá-la no prazo de 1 ano, contado da data do depósito em entreposto. Se não comprovar o embarque dos produtos para o exterior no prazo de 1 ano, ou vendê-los no mercado interno antes de encerrado o referido prazo, ficará sujeita ao pagamento das contribuições que deixaram de ser pagas pela pessoa física vendedora, acrescida de juros de mora e multa. Contribuição devida às terceiras entidades. As contribuições devidas às terceiras entidades, como o INCRA, Senar, SEBRAE, SENAI, SESI, etc., pela pessoa jurídica que exerce apenas a atividade de produção rural, incidem sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, em substituição às contribuições sobre a folha de salário. Não se aplica esta substituição se a pessoa jurídica, exceto a agroindústria, explorar além da atividade de produção rural outra atividade econômica autônoma comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante. Se não fizer a opção pelo recolhimento sobre a folha de salários, fica obrigada a recolher as contribuições em relação a todas as atividades,
incidentes sobre a folha de salários. Esta substituição de contribuição não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, sobre as quais incidem as contribuições sobre o total da remuneração paga ao segurado empregado e trabalhador avulso. Alíquotas aplicadas sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. 1,7% a partir de 18 de abril de 2018 e 0,1% para o financiamento da aposentadoria especial e do seguro de acidentes do trabalho. Responsável pelo recolhimento da contribuição é do produtor rural pessoa jurídica, quando for incidente sobre a receita bruta e também no caso em que este produtor faça opção pela contribuição com base no total da folha de salário dos empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço. Contribuição devida pelo empregado e trabalhador avulso. A responsabilidade pelo desconto na remuneração e recolhimento ao INSS da contribuição devida pelo segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual é do produtor rural pessoa jurídica, como também o recolhimento das contribuições devidas às terceiras entidades, recolhendo-as nos mesmos prazos estabelecidos e com as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. Na próxima semana, daremos continuidade na abordagem sobre produtor rural. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, deixe seu joinha e inscreva-se no canal para que possibilite a outras pessoas tomarem conhecimento deste conteúdo.